a mediunidade. Então, vamos apertar os cintos, né, prender a respiração, porque nós vamos voltar lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. Mediunidade. Das cavernas à luz da doutrina espírita, é uma ferramenta destinada ao exercício da caridade. Então, nós entendemos a partir desse primeiro slide que a mediunidade é um atributo divino que nos concedeu a cada um de nós, é inerente a todo e qualquer ser humano, e ela fundamentalmente nos contempla com a possibilidade de expandirmos, né, esse sentimento de caridade, de benefício ao próximo, e antes disso, ela fundamentalmente ela atende ao seu portador, ou seja, antes de nós procurarmos ser caridosos com o próximo, que sejamos conosco, nos autoconhecendo, né, nos aprimorando moralmente, né, e assim, na medida que a gente vai evoluindo, a gente também vai sentindo a necessidade de ajudarmos ao nosso próximo. Então, vamos lá, nós vamos fazer uma viagenzinha, mas antes disso, uma pequena definição do que é mediunidade. No livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, os espíritos nos ensinam, através de Kardec, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato, um médium. E ainda no capítulo 24 do livro dos Espíritos, no item 12, nós aprendemos que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado e é dotado, como nós sabemos, como a de ver, de ouvir e de falar. É dada sem distinção moral, a fim de que os espíritos possam levar, através dos médiuns, naturalmente, ostensivos ou não, a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. E no Dicionário da Alma, na página 255, Emmanuel nos diz o seguinte, que é um talento do céu para serviço da renovação do mundo, da humanidade. É lâmpada que nos cabe acender dentro de nós, aproveitando o óleo da humildade e o combustível da boa vontade. São dois atributos que todo ser humano traz em si, que é a humildade e a boa vontade, que devem ser expandidos para que essa lâmpada, essa luz que nós trazemos em nós, todos nós temos. Hoje mais expandida por conta do seu exercício no bem, outros um pouquinho menos, que ainda falta chegar a esse nível, mas com certeza é fatalmente o destino de cada um de nós. É indispensável nutrir com ela a sublime lua do amor fraterno, a irradiar-se em caridade e compreensão para com todos os que nos cercam. E aí nós percebemos a importância que nós devemos acrescentar a essa luz, potencializar essa luz que nós trazemos em nós. E médium, do latim, significa meio, intermediário, intermédio, pessoa que pode servir e deve servir de intermediária entre os espíritos e os homens. E aí nós vamos trazer alguns tópicos que nós desenvolvemos, assim, vamos tentar ser breve dentro do possível, até porque esse trabalho, quando foi apresentado, ele foi desenvolvido em duas partes. Essa é a primeira parte, outra parte fica uma outra ocasião. Então nós vamos falar um pouquinho sobre mediunismo primitivo 1 e 2, culto aos ancestrais, animismo, mediunismo oracular, mediunismo bíblico e a mediunidade de parceria, que ela vai estar linkada diretamente com a primeira aqui em cima. Nós temos, então, os primórdios da mediunidade, que chamamos de mediunismo primitivo, e vamos atingir, então, a mediunidade de parceria, que é a culminância desse processo evolutivo dentro dessa peculiaridade, desse tributo que Deus nos concede, que é a mediunidade. Então, vamos lá. Dentro do mediunismo primitivo,
Nós vamos lá na pré-história, lá nas cavernas, algo em torno de 1.800.000 a 300.000 anos atrás. Aí nós temos nesse meio o Homo erectus, que nós podemos classificá-lo como um proto-médium ou médium primitivo de efeitos físicos. Essa expressão proto-médium não existe, foi nós que criamos para conseguir pontuar exatamente o iníciozinho de todo o processo mediúnico que a gente tem informações através do plano espiritual superior. Então, no mundo primitivo, nós temos a proto-mediunidade, a mais rústica, a mais grosseira. Aqui é onde o homem, o primata, digamos assim, não deixava de ser, tinha a sua capacidade de produção ectoplásmica muito mais intensa devido ao seu primitivismo do que tem o homem hoje em dia, que foi se utilizando ao longo dos milhares de anos. Então, nós temos o início de todo o processo, onde nós temos essas informações, que foi através do homem das cavernas, o homem primitivo, que nós começamos a entender como é que funciona o processo da mediunidade. Aqui, nesse caso, por exemplo, quando um desses morria, né, o seu espírito, ou seja, ele, espírito, com a exuberância ectoplasmática, não só dele que havia perdido naturalmente, mas daqueles que estavam aqui, aproveitava dessa substância leitosa para tirar pedrinhas sobre os que estavam aqui, os seus entes. Seriam, hoje, nós conhecemos como telecinese ou efeitos físicos. Seguindo, nós vamos lá ao culto aos ancestrais. No período do Paleolítico inferior, isso em torno de 300.000 anos aproximadamente, quando a gente fala de história e arqueologia, a gente não pode determinar sobretudo a arqueologia, porque são datas mensuradas. Pode ser que até alguns dos nossos companheiros tenham informações mais precisas que nós não tenhamos conseguido amealhar. Então, nós vamos lá no homem de Neandertal. É nesse momento que existe o primeiro sepultamento. Há indícios arqueológicos que o primeiro enterro foi feito no período do Paleolítico inferior. Nesse momento, a gente percebe o cuidado, o zelo que o Neandertal já tinha com seus mortos. Vamos ao animismo. Na Idade da Pedra, nós podemos dizer que em torno de 50.000 anos atrás, mais ou menos, já tem informações acerca do xamanismo, ou o animismo primitivo, que a gente pode até considerar como sendo o iniciozinho da segunda fase do mediunismo. O Paleolítico Superior, em torno de 40.000 anos atrás, mais ou menos, nós já temos o Cro-Magnon, já vinha desenvolvendo a crença na vida futura. Ou seja, trazia em si o germe da reencarnação. Já trazia em si latente aquele sentido que a vida prosseguia após a morte. E aí nós entramos efetivamente no mediunismo primitivo 2. É um mediunismo mais avançado, saindo das cavernas, começamos a desenvolver o senso gregário, o senso de sociedade, como nós vamos ver daqui a pouquinho, e a mediunidade com isso também avança. O homem avança e consigo também avança a mediunidade. E no período neolítico, em torno de 12.000 a 10.000 anos atrás aproximadamente, antes de Cristo, nós temos aqui o início da estruturação da sociedade em classes ou em castas. Constituíram-se, então, as primeiras castas sacerdotais, nesse período, que, invocando os deuses, ou seja, os espíritos, dispunham-se a curar em nome de uma determinada divindade, utilizando de plantas da flora e outros medicamentos. Nós temos essa informação no livro Passe Terapêutica Espírita, de Rubens Policastro. Seguindo, Herculano Pires, na complexidade da prática mediúnica, é um livro interessantíssimo, gente. Quem tiver a oportunidade de lê-lo, vale a pena. Sobretudo os que interessam realmente pela mediunidade. Herculano diz o seguinte, que nesse estágio, nesse período neolítico, predomina o mediunismo primitivo, que é o primitivo um pouco mais avançado, ou a mediunidade na sua expressão natural. Surge, então, nesse horizonte, o totemismo, ou seja, os totens, o culto aos totens, que vocês todos se lembram, naturalmente, né? As figuras de animais, os quadrúpedes, as aves, né? Geralmente as aves ficavam por cima, né? Que simbolizava o céu, o plano mais evoluído, o plano mais alto, onde uma força misteriosa impregnava ou imantava objetos ou coisas. Aqui nós temos um viés bem interessante também para quem se interessa pela parte científica do espiritismo,
uma vertente chamada psicometria. Ou seja, é uma força misteriosa que impregna, que agrega e fica magnetizada esse objeto. Qualquer pessoa, por exemplo, uma caneta, né, que use uma caneta, a energia dessa pessoa magnética fica impregnada na caneta. Então, se um médium psicotrônico, digamos assim, né, que tem essa capacidade, tocar na caneta, ele vai fazer uma leitura de quem era o proprietário da caneta. Por isso que muitas das vezes algumas pessoas até nem gostam muito de usar roupas usadas, né, de pessoas que desencarnaram e que faleceram, porque acreditam que a energia daquela pessoa estaria impregnada na roupa. Há um fundo de verdade, tá, gente? Então, ok, podendo atuar sobre criaturas humanas. Então, essa energia, através dos totens, atuaria positivamente sobre as pessoas. O período era caracterizado pelo desenvolvimento do animismo, ou expressão religiosa do homem primitivo, que se caracterizava pela adoração de espíritos que residiam, não é especificamente o animismo, como eu vou ver daqui a pouquinho, não, tá? Nas árvores, montanhas, poços e fontes sagradas, ou mesmo em pedras de forma especial. Quando eles não manipulavam, não trabalhavam as pedras, aquela pedra que tinha uma configuração diferente, que o atraía de uma certa forma, eles imantavam naquela pedra ou projetavam seu pensamento naquela pedra e um espírito ou um grupo de espíritos ali se aproximavam, né, e impregnavam a sua energia ali. Também tem lugar também nesse horizonte o culto aos ancestrais, admitindo que eles estivessem presentes na vida comum de todos nós. Amigos, isso tem pelo menos 10 mil anos. Não é uma coisa recente, não é uma novidade. A Boa Nova surgiu, sim, efetivamente, há pouco mais de 16 séculos. Perdão, 160 anos, com Kardec. Mas, realmente, essa coisa do inconsciente já vinha desde aquele período, né? Período neolítico. Seguindo, nós pegamos e fizemos um apanhado, né? Pontuamos 4 momentos bem distintos desse processo evolutivo. Voltamos, então, ao Homo erectus, e nós já sabemos que ele era um proto-médium de efeitos físicos, devido à quantidade exacerbada de ectoplasma que ele produzia. O Neandertal já tinha o zelo, o cuidado pelos mortos, já tinha esse sentimento de cuidado pelos seus entes que partiram. O Cro-Magnon já tinha, né, naquele período do Paleolítico Superior, essa sensação de que a vida continuava, que a vida seria, né, seguiria, né, após a morte do corpo físico. E, por fim, o xamanismo é a segunda parte do onirismo primitivo. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Nesse período, nós temos informações diferentes a práticas etnomédicas, médicas com ética, onde haviam cura, transe, supostas transformações, metamorfoses dos médiuns e contato direto com espíritos de outros xamãs e de outras dimensões também, seres de outras dimensões também, seres míticos e seres que representavam os animais, as árvores e até dos próprios mortos. Os próprios mortos também se comunicavam. Nós temos essas informações na complexidade da prática mediúnica de José Herculano Pires. Só um minutinho, por favor, vir aqui a tela, fica melhor para a gente ver. Ok. Pelo médium Valdir Bezerra de Almeida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Seguimos. Suméria. Aí começa outra parte interessante também do nosso estudo. Essa é uma placa acadiana de argila, onde nós temos aqui, né, 2 figuras lendárias do período da Mesopotâmia, né? A gente tem informações aí precisas que foi a primeira civilização do mundo, a mais avançada, inclusive, naquela época, isso em torno de 6 mil anos aproximadamente. E nesse período, em torno de 4.500 anos e a 2.500 anos antes de Cristo, a medicina entre os sumerianos era um curioso misto de ervaria e magia, cujo receituário consistia principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos que acreditavam ser a causa das moléstias, ou seja, das doenças que os acometiam. Os celtas, avançando mais um pouquinho no tempo,
É um povo pré-histórico também, como nós sabemos, que se espalhou por grande parte da Europa entre os séculos 11º, perdão, e 1º antes de Cristo, atingindo o maior poderio do século VI ao 3º século também antes de Cristo. Ou seja, eles ficaram mais fortalecidos, o maior poder desse povo, né, do povo celta, foi justamente entre os séculos VI e 3º antes de Cristo. Tinham no mediunismo uma das suas mais importantes referências culturais. Notória era a relação entre os sacerdotes, os druidas, grupos fechados, herméticos, especializados em comunicações que mantinham com os espíritos. Isso é feito hoje, né, corriqueiramente em todas as casas espíritas. Mas lá não, era uma classe muito fechada, hermética, quase inacessível, que se comunicava com o plano espiritual. Hoje é algo banal para todos nós, né? Em seus rituais, os videntes profetizavam e desencarnados eram evocados em seus recintos de pedra, formado por dólmenes, que eram monumentos construídos por uma ou mais lajes de cobertura sustentada por pilares, formando então as paredes de uma câmara mortuária, ou por cromlechs, monumento formado por um grupo de blocos de pedra levantados verticalmente e dispostos em círculos. Isso nos lembra um pouquinho Stonehenge, lá na Inglaterra, que vocês conhecem, né? Nós estamos dizendo que seja, mas há alguns indícios que talvez sim. Seguindo os druidas. A sabedoria druídica já admitia a reencarnação. Desculpe só o barulhinho da rua, que talvez esteja interferindo aqui na sala. A inexistência de penas eternas, o livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e as esferas espirituais. Esses druidas já tinham esses conceitos arraigados em sua cultura religiosa. Os druidas Fílide compunham a mais alta classe dos druidas. A sua função era o contato direto com os deuses. Deuses aqui são os espíritos superiores, né? Como nós sabemos. Segundo o espírito Zéfiro, aproximadamente no ano 100 a.C., Hipólito Leão Denis Arrivaio foi o chefe druida. Marcou tanto essa etapa reencarnatória que o codificador decidiu assinar suas obras espíritas com o nome Druida de Allan Kardec. Agora ficou um pouquinho mais claro por que essa opção de Kardec de Rivail adotar esse nome. Seguindo, vamos nos Vedas. Lá na Índia, surgidos já há milhares de anos antes da era cristã, já registravam a existência de espíritos que acompanhavam os brahmanes sob uma forma aérea. Sob uma forma aérea. Ou seja, se existe uma forma aérea, é porque naturalmente alguém os via. E quem os via, o que eram? Senão, médios videntes. Brahmane. Colhemos essa informação na Wikipédia. É aquele que é versado no conhecimento de Brahman, a alma cósmica. Um Brahmane ensina os Vedas. A gente pode ver que nessa imagem é um Brahmanezinho com o livro aberto, Vedas, e ele se sacrifica pelos outros. Ou seja, ele esquece de si, sufoca a sua personalidade, o seu ego, e passa a viver em detrimento do outro. Não é basicamente uma postura cristã? Guardar as devidas proporções? Então, recebe os deveres da sua alma. No Bhagavad Gita, nós vamos ter essa informação através de Gabriel Delany, no Fenômeno Espírita, na obra, a sublime canção da imortalidade. Muito antes de deixarem o envoltório carnal, as almas que só praticavam o bem, como as que habitavam o corpo dos sannyasis, ou seja, aquele que renunciou ao mundo para buscar a autorrealização, é o caso do Brahmani, e do Vanaprastha, aquele que vive na floresta, ou seja, um ermitão, adquire a faculdade de conversar com as almas que as precederam no Swarga, ou Shangri-La, ou na espiritualidade superior, maior, no plano espiritual. Seguindo a nossa viagemzinha no tempo, vamos dar uma passadinha lá pelo Egito, em torno de 3.150 anos antes de Cristo, nós vamos entender que os sacerdotes já se comunicavam com os mortos e realizavam prodígios, ou seja, mediunidade de efeitos físicos. Eram respeitados por seus poderes paranormais e misteriosos. Segundo os egípcios, a alma passava por um julgamento após a morte.
Eles não sabiam do tribunal da consciência, como nós sabemos, né? Muitos ensinamentos sagrados eram transmitidos mediunicamente aos grandes sacerdotes, que também eram médium ao seu turno. Os magos dos faraós evocavam os mortos e muitos, aí é que entra a grande problemática que Jesus fala, né? Alguns 3.150, 2.000 anos aproximadamente, 1.500 anos depois desse período aí. Os magos dos faraós evocavam os mortos e muitos comercializavam os dons da comunicabilidade. Dai de graça recebestes. Jesus foi muito pontual nessa fala. Com os mundos invisíveis para proveito próprio ou dos seus clientes. E ainda no Egito nós temos o campo de Lalu, era o local onde o morto passaria sua pós-vida, ou seja, o egípcio já tinha consciência do plano espiritual, certo? Entre as estrelas ou nas terras do oeste, que era um local também simbólico, mas era no plano espiritual, da mesma forma. No livro dos mortos, nós temos essa informação que uma viagem tranquila para o paraíso é quando o recém-desencarnado faz sua passagem com a consciência tranquila, que viveu uma vida boa, viveu uma vida no bem, pautada nas boas ações, na caridade, na ajuda ao próximo, isso antes de Cristo. Então, o egípcio já tinha essa consciência, né, do dever moral que eles tinham naquela época, e quando fosse fazer essa travessia, tem aquela questão da pena, de horas que vai pesar, né, a pena tem que ser mais leve do que a alma do cara e tal, vocês conhecem essa história também. Acreditavam que aquele cujo nome fosse falado, vivia. Assim sendo, fazer oferendas e dizer o nome de um falecido amado significava que aquela pessoa vivia entre os iluminados, ou seja, entre os médiuns. Vamos lá, entre a China e o Japão. Na China nós temos os antigos conventos dos lamas, onde os monges budistas entregavam-se também à prática mediúnica na China, sendo comum entre o povo a evocação dos antepassados e notórias eram as mesas semoventes, ou seja, as mesas diante de Kardec decodificou, que sabiam escrever com a ajuda, seja de uma pena, uma caneta, um lápis, alguma coisa que seja um lápis, que se lhe prendesse perpendicularmente aos seus pés. Nós vimos isso demais no século XIX, na metade do século XIX. E no Japão, o shintoísmo era o culto aos mortos. Jovens médios, entre 15 e 20 anos, serviam à evocação dos espíritos que, por intermédio deles, respondiam às indagações dos interlocutores, China e Japão antigos. Seguindo a nossa viagem, vamos então entrar no mediunismo oracular. Aqui nós temos, esse é o templo de Apolo, em Delfos, e mais alguns ainda, o de Amon, na Líbia, o templo de Diana, em Colchis, na Armênia, na Ibéria, na Ásia Menor, naquela região, Esculape em Roma, e aí aqui nos fez recordar uma coisa, eu acho que o nosso companheiro Eunápio deve ser um oráculo. Não, acho que você é um oráculo da gente aí. O templo de Hércules, que ficava em Atenas, e por fim o templo de Vênus, que fica na ilha de Chipre, mais especificamente em Pafos. E aí nós temos uma sacerdotisa de Delfos. É interessante o processo mediúnico dessa sacerdotisa, dessa médium. Ela era considerada como, também tinha o nome de Típia. Ela se inspirava através do pneuma, ou seja, vocês podem observar aqui embaixo, haviam vapores que subiam do chão, não conseguimos identificar se era um processo natural, próximo a um local vulcânico, ou se havia alguma outra coisa por debaixo dessa região aqui, dessa plataforma. Ela entrava numa câmara, aspirava esses vapores, né, entrava em transe ou em torpor, né, e se mediunizava. Elas também eram conhecidas como sibilas ou, como nós já sabemos, as pitonisas. Mediunismo bíblico, aí que nós vamos entrar numa esfera um pouco mais interessante, já mais conhecida de todos nós. A primeira revelação. Vamos lá em Moisés, em torno de 1550, 1570 anos antes de Cristo, ou seja, em torno de 3.500 anos antes de nós. Nós temos Moisés, né, conduzindo o povo hebreu, né, que era escravizado pelo faraó egípcio. Nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 18, entre os versículos 10 e 12, que nos traz o seguinte, que ninguém
que entre nós ninguém use de sortilégio, ou seja, de adivinhações, ou da própria mediunidade e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. E aqui nós temos clara a presença, ou seja, o uso da mediunidade, né, entre esse povo que estava fugindo, né, seguido de Moisés, do jugo do imperador egípcio. Não recorram aos adivinhadores e encantadores, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Aqui é muito interessante essa passagem, que a gente pode observar que os espíritos mistificadores se utilizavam dos médiuns incautos para se comunicar através deles. E como o povo é um povo extremamente ignorante, né, naquela época, Moisés, inclusive, logo depois disso veio com essas leis, as leis dele, as leis divinas, com os 10 mandamentos, como nós conhecemos, alertando a quem tinha mediunidade mais ostensiva que parasse com aquele processo, porque tudo era motivo para se perguntar. Vai chover hoje? Aí fazia lá uma reunião mediúnica, evocava o espírito, e muitas das vezes eram espíritos zombeteiros. Não, não vai chover. E chovia. Vamos ter caça amanhã? Terão caça amanhã. E a caça não surgia. E Moisés, muito aborrecido, então, proibiu esse tipo de evocação, de atividade mediúnica. E o mediunismo que sempre esteve presente em toda a história da Bíblia, que comprovam em inúmeras passagens a partir já da proibição de consultar os mortos via mediúnica, naturalmente, por meio de adivinos necromantes, era uma palavra até bastante usada, os necromantes, ou seja, aqueles que se utilizavam dos espíritos de morte para se comunicarem, né, para passar alguma informação, imposta para coibir os abusos que perpetravam com o uso indevido da faculdade mediúnica para satisfação de interesses inferiores, como nós falamos. Na lei de Moisés, há duas partes distintas. A lei de Deus, recebida mediunicamente pelo próprio Moisés no Monte Sinai, e lhe serviu disciplinar apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Há informações de que Moisés foi, de fato, o maior médium da história, tirando o Chico. Nós vamos chegar até ele. Certo? Então, seguindo, vamos lá na Babilônia. Os babilônios primitivos viviam cercados de superstições. Acreditavam que hordas de espíritos malévolos se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror e a destruição, para os quais a única defesa eram os sacrifícios e sortilégios mágicos. Isso veio vindo até 500 anos atrás, aqui na América do Sul, na América Central e na América do Sul. As civilizações que nós conhecemos, os incas, os mais astecas, inclusive até negam que isso havia acontecido, mas aconteciam sim. Herança desse período babilônico. Sim, aqui nós temos uma passagem bem interessante. Belsazar, que é mensagem de condenação. Aqui é um efeito de escrita direta, né? Uma materialização. Vamos lá. Mene, mene, tekel, usarfim. A mensagem era clara e específica. Deus havia empilhado os crimes do rei, que era um rei mau, e completado a sua medida. O período de supremacia política da Babilônia havia concluído, havia terminado. Essa foi a última noite dos babilônios e do rei Belsazar. Os babilônios cruzaram a linha limite que Deus traçara. E sentiam isso, e foram além. E aí vê essa informação. Está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 25. Em seguida, Daniel disse: contou Deus o teu reino, e o acabou. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino, e deu-se ao Medos, que era uma casta, e aos persas. Também em Daniel, no mesmo capítulo 5, entre os itens 26 a 28. Segunda revelação. Ou seja, das 3 revelações divinas que Deus concedeu à humanidade, nós já tivemos Moisés, agora a segunda revelação, né, com o advento do cristianismo, e aí nós temos um processo bem interessante, que é a anunciação. O anjo Gabriel anunciando a vinda do Mestre, a vinda de Jesus a Maria de Nazaré. E se ela ouviu, que não seria Maria também se não fosse uma médium? De vidência. Verdade? Aí
chega Jesus entre nós ontem, né, 2000 anos atrás, foi praticamente, né, se nós formos a analisar, né, essa envergadura temporal, né, 300 mil anos atrás, né, faz bastante tempo, mas 2000 anos foi praticamente ontem. E aí nós temos Moisés sendo o médium dos espíritos e Jesus, o único ser vivente que foi médium de Deus. Né? Nós somos médium dos espíritos, Jesus não, foi médium de Deus. No Pentecostes, aí nós temos uma passagem bem interessante, né? Que aí tem o fenômeno da xenoglossia. A gente lembra da Babilônia, né? Aqui foi uma torre de Babel mediúnica. Né? A Maria, nós a vemos aqui, com os discípulos e seguidores de Jesus. É só para uma informação, Pentecostes em grego significa 50º. Por que 50º? Porque Jesus, né, depois da crucificação, foi sepultado por 3 dias e depois o corpo desapareceu. Né? Depois desse 3º dia, ele vem e passa 40 dias entre nós. 40 dias entre nós, depois que desencarnou. Então, se nós somarmos 3 com 40, dá 43. Com 7, 50, daí Pentecostes. E aí Maria vai com os discípulos, seguidores de Jesus. Se não me falha a memória, se alguém puder mais tarde me corrigir, só para acreditar que essa informação esteja correta. Ela tinha ido no Sinédrio, né, porque passava 50 dias da Páscoa, tinha também uma contagem emblemática aí nesse meio, e é onde houve justamente a descida do Espírito Santo, ou seja, aquela falange de espíritos, né, falando em diversas línguas, todos medianizados. Você pode observar, né, aqui uma luzinha, né, sobre a cabeça, né, de vários ou de todos eles, são os espíritos superiores, falando em línguas diferentes. Segundo informações, a língua que havia em todo mundo, né, ou praticamente todo mundo, né, as línguas eram um pouco pobres, então todos ali desenvolveram médiuns o fenômeno da xenoglossia, como nós conhecemos. E aí nós chegamos na terceira revelação, que é o Espiritismo. E aí nós entramos, então, no século XIX, por volta de 1850, acontecendo os fenômenos das mesas girantes, das cadeiras, das cestas, todo aquele processo, né, que eclodiu com a decodificação de Kardec. As novidades começam a chegar do além. Olha que barato. Só que um pouquinho antes, no século XVIII, Swedenborg já trazia informações do mundo espiritual. Era um médium muito bom. Emanuel Swedenborg, no século XVIII. Já estava começando esse processo de comunicação em plano espiritual. No século XIX, um pouquinho antes de Kardec, a mediunidade esclarecedora de Andrew Jackson Davis, em Summerland, nos Estados Unidos. Os raps, ou as batidas das irmãs Fox, também nos Estados Unidos. Nós temos a Kate, a Leia, o Lia e a Margaret. A invasão espiritual dos Shakers também nos Estados Unidos era muito interessante. Eu já apresentei esse slide alguma vez. Aqui nós podemos perceber uma assembleia, né, uma fileira de 3 bancos, né, perpendiculares, e aqui homens, as mulheres entravam na parte de dentro. Eles giravam os homens numa direção aqui, por exemplo, sentido anti-horário, e as mulheres giravam sentido horário. Internamente, os homens giravam sentido anti-horário e as mulheres sentido horário. Todos em transe, todos medianizados. Não era um processo mediúnico? E aconteciam as manifestações. As mesas girantes, né, como já falamos, né, entrou em profusão, virou motivo de apresentações de teatros, né, e pagava-se por isso. Era um processo muito corriqueiro, inclusive naquela época. Seguindo, nós temos um médium inglês, e com uma faculdade mediúnica muito interessante. E para fazer uma pequena apresentação desse médium, nós trouxemos um convidado especial que vai nos falar a respeito de Daniel Douglas Home, ou Daniel Douglas Home. Vamos lá. O admirável Daniel Douglas Home, de origem escocesa, foi talvez um dos médiuns mais notáveis do século XIX. Desde criança, que os fenômenos se lhe apresentaram de maneira ostensiva. A família não pôde suportar-lhe a presença e mandou os familiares nos Estados Unidos.
onde os fenômenos se tornaram exuberantes. Devolvido à Inglaterra, ele recebeu o amparo de um médico nobre e generoso que passou a prestar atenção à fenomenologia de que ele era portador. Mais tarde, Daniel Douglas Home seria considerado o médium dos reis. Ele realizou no Palácio das Tuileries, em Paris, uma memorável reunião com a presença do imperador Napoleão III e da imperatriz Eugênia, da Casa de Espanha. Nessa reunião memorável, estavam presentes o príncipe e a princesa de Metternich, da Áustria. Graças à carta escrita por ela a uma sua irmã, nós temos todos os detalhes dos maravilhosos fenômenos de materialização produzidos por Daniel naquela noite que ficaria eterna na memória da paranormalidade, porquanto, em 1851, os fenômenos mediúnicos ainda não eram tão conhecidos e a doutrina espírita ainda não havia surgido. Daniel Douglas Home foi investigado pelos mais eminentes sábios europeus, entre os quais Alexander Aksakov, o médico do czar da Rússia. Ele casou-se com uma familiar do czar da Rússia e teve como testemunha o próprio Aksakov. A jovem desencarnou tuberculosa e logo depois ele voltou a consorciar-se. Daniel Douglas Home desencarnou muito jovem. Ele mantinha um periódico chamado Luz e Sombra, onde narrava as suas experiências. Infelizmente, não era adepto da reencarnação. Allan Kardec, quando mais tarde examina os notáveis médiuns do século, entretece favoráveis considerações a este admirável médium que conseguiu levitar diante de examinadores, atirando-se do terceiro andar de um edifício e retornando para entrar pela porta que estava cerrada. E quando lhe perguntaram como você fez isto, ele apenas disse assim, e repetiu o mesmo fenômeno. Nós nem apresentamos nosso convidado especial, né, para falar um pouquinho do Douglas Home. Quem tiver interesse nesse material está disponível no YouTube, tá? Vocês viram a primeira imagem. É bem interessante. Mas tá, está até aqui, vou mostrar para vocês. Quem tiver interesse, O Médium Voador, bem interessante. Esse livro foi organizado por Adilton Pugliese e publicado pela EBM. É uma obra bem peculiar. Quem se interessar pela mediunidade de Daniel, pode adquiri-lo, que vale a pena a leitura. Então, seguindo, nós temos aqui a sistematização do pensamento espírita através de Kardec, e junto com ele nós temos Alexander Aksakov, como nós já vimos, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, William Crookes, Leon Denis e Arthur Conan Doyle. Seguindo, nós estávamos na Europa, na França especificamente, e passado um tempo, houve uma transferência, né, desse conteúdo mediúnico, digamos assim, que é classificado como geração de conteúdo. Para onde ele veio, vamos saber. Em decorrência de duas grandes guerras, as duas primeiras grandes guerras mundiais, com foco na Europa, onde estava acontecendo justamente, né, antes o processo da eclosão mediúnica, né, e da decodificação, algumas décadas após, aconteceu a Primeira Guerra e a Segunda, então não poderia acontecer na Europa, especificamente, o grande avanço que o Espiritismo teve. O projeto de geração de conteúdo e divulgação do Espiritismo foi transferido, então, especialmente para o Brasil. Pátria do mundo e coração do Evangelho. Aí nós entendemos por que nós fomos contemplados com a disseminação do Espiritismo na terra brasileira, justamente em função das guerras que estavam acontecendo na Europa. E nós temos três grandes ícones, né, desse processo, né, desse projeto, né, dessa geração de conteúdo. Chico, com a sua mediunidade missionária, Dona Ivone Amaral Pereira, todos nós a conhecemos, e ainda entre nós, o Divaldo Pereira Franco, prosseguindo com a sua missão, dando sequência à missão e à divulgação do Espiritismo. A fenomenologia mediúnica, ela se dá através do estudo e prática dos fenômenos mediúnicos, sobretudo no Brasil.
alcançando níveis de grande notoriedade, não só aqui naturalmente, como no mundo todo, em virtude da reencarnação de notáveis médiuns que fazem repercutir a curiosidade, aqueles que ainda são curiosos, né, sem contar os adeptos que já se convenceram, né, da realidade do plano espiritual, sobre o espiritismo. E nós temos aqui à esquerda a família de Ana Prado, como nós fomos apresentados a ela, com o trabalho sobre Frederico Figner, né? Logo depois nós temos aqui Peixotinho, e por último, Carmine, o Carlos de Mirabelli, aqui um médium brasileiro, que assim como exemplo também de Daniel Donglajome, também era um médium que levitava. É só para nós fazermos uma breve leitura a respeito desses grandes ícones, né, da mediunidade em solo brasileiro. Seguindo. Alguém entrou na sala e eu aceitei aqui. Tá. Vamos lá. E aí tem outro aspecto bastante interessante acerca desse processo da evolução do exercício mediúnico, da própria mediunidade em si na abordagem espírita. Começando por volta de 1860, um pouquinho antes, né, 1857, que foi início, passando por 1930, nós temos aí 70 anos, onde houve um avanço. De 1930, né, nós vamos saber por quê. Até 2000, mais 70 anos, um outro avanço, e aí nós vamos chegar a 2070. Agora, por que 1860, aproximadamente, o início? Se nós formos contabilizar esse período de 1860 a 2070, nós temos aproximadamente 200 anos. Estes 200 anos é justamente o início, o ápice e a transição do planeta de provas e expiações com o advento do espiritismo para o planeta de regeneração, onde todos nós já seremos um povo mais pacificado. Então, pela classificação dos planetas, essa escala evolutiva, nós temos 200 anos, isso, se não me engano, está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o período transitório entre o planeta de provas e expiações, transicionando durante 200 anos até nós chegarmos ao planeta de regeneração. Certo? 1860 a 1930, nós temos a Era Fenomênica, onde todos os fenômenos estavam em profusão na Europa, inclusive no Brasil. Em 1930, nós temos a Era Missionária iniciada com Chico Xavier. E a partir de 2000, já estamos nesse período, né, de em torno de 60, 70 anos, nós temos a Era da Parceria, que é um dos últimos tópicos que nós vamos trabalhar aqui nessa tarde. Essas informações nós temos no livro Seara Bendita, no capítulo Reciclagem das Práticas Mediúnicas, através do espírito Raul Herriot e o médium Vanderlei Soares de Oliveira. Mediunidade de parceria. Aí que nós estamos chegando no ápice, né, desse processo que nós estamos atravessando hoje em dia. Segundo o espírito Hermes, o Roger Bottini Paranhos, em A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio, Hermes nos diz o seguinte, que os médiuns do futuro serão mais parceiros da espiritualidade e menos instrumentos da espiritualidade. Ou seja, deixaremos de ser a base, digamos assim, da pirâmide para sermos a parte intermediária da pirâmide. Ou seja, como se fosse um time de futebol, né? Com 11 jogadores de um lado, 11 do outro, 11 desencarnados, 11 encarnados, praticamente no mesmo nível. Ou seja, nós vamos evoluir, nós vamos transicionar em consciência e em mediunidade. Se nós vamos pegar essa referência aqui de menos instrumentos lá atrás, com Homo erectus, atingimos esse momento aqui da era da mediunidade de parceria, vamos perceber o quanto não só a humanidade evolui, como também a própria mediunidade concomitantemente evolui junto com ela em função da elevação moral que nós estamos atravessando, que sempre atravessamos. E hoje, apesar de toda essa conturbação que nós vivemos no planeta, o homem está evoluindo sim. Seguindo. Lá o nosso ainda já conhecido espírito de Raul Herriot, pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira, no livro A Seara Bendita, nos fala o seguinte: estamos agora adentrando um terceiro tempo, em pleno amanhecer do novo milênio. Está nascendo a era da mediunidade de parceria, na qual as expressões fenomênicas e missionárias serão mera consequência, e na qual o preparo e a existência adquiridos nas fontes da evangelização de si mesmo serão o canal apropriado para os serviços específicos dessa modalidade, conforme
as demandas infindáveis, infinitas, quase inesgotáveis de nossas fileiras espíritas. Dessa forma, os médiuns saem da posição de meros instrumentos do além para a posição de servidores conscientes e participativos da obra entre os dois mundos. Seguindo, Espírito Claus, pelo médium Agnaldo Paviani, no livro Em Falando Francamente, no capítulo Novo Olhar sobre as Vivências Mediúnicas, ele nos diz: mediunidade é parceria. O que muitos médiuns não entendem é que essa parceria não se dá apenas no momento do transe. É a questão 459 do Livro dos Médiuns, perdão, dos Espíritos. Kardec pergunta, os Espíritos respondem, né? A pergunta é, os Espíritos nos influenciam? E é respondido a ele: sim, muito mais do que imaginas. Por vezes, são eles que os dirigem. Então, está aqui muito claro. A mediunidade não se dá apenas no momento do transe, no período da mediunização. Em qualquer momento da nossa vida, os espíritos estão nos influenciando. Como diz Paulo, né? Nós vivemos sob uma nuvem de testemunhos, né? Quando falamos em parceria, significa que o médium deve modificar profundamente a sua vida. O médium deve ser parceiro dos espíritos. Parceiros dos espíritos. Não mero canal, não mero instrumento, não mero intermediário. Ficou claro, né, gente? Mas também precisa ser parceiro da honestidade, da harmonia, da fé, da vida digna, do sacrifício e da renúncia. Eurípides Barçanufo, né, nosso queridíssimo Barçanufo, como é conhecido, pela mediunidade de Wanderley Soares Oliveira, no livro Lírios da Esperança, já conhecido por muitos, nos diz o seguinte: no século XX, no século passado, que nós já existimos, os espíritos procuraram os homens. Agora, a partir do século XXI, os homens deverão ser parceiros dos espíritos, buscar-lhes a vivência de uma relação mais consciente e educativa, buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. Amigos, os espíritos estão intermitentemente buscando nos amparar, buscando nos ensinar, buscando nos orientar através da intuição, fora a questão da prática mediúnica na mesa, né, no dia a dia, né, através da própria mediunidade, no exercício dela na mediúnica, né, o tempo todo. É como se fosse uma reação em cadeia, né? Os que estão acima, né, vão tentando auxiliar os que estão abaixo, que somos nós. Então, no momento que nós conseguimos dar esse salto, vamos dizer, quântico, na nossa moral e nessa transição que nós estamos atravessando hoje em dia, nós estaremos quase que em pé de igualdade, nos relacionando quase como o Chico e como o Divaldo e como o Raul se relacionam com seus mentores, com seus guias. O telefone tilinda daqui para lá, ou seja, do plano espiritual para o plano material. Todavia, chega um instante agora de também recebermos os chamados do homem. Podemos entrar em contato pelo pensamento com os nossos amigos, já sabemos disso, cujos interesses repousem na transformação de si mesmos. Aí vem a tão falada reforma íntima. O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Quando nós nos propusermos efetivamente, e muitos de nós estão propostos a se transformarem, a se renovarem, a buscarem esse homem novo, com certeza vai ter uma legião de espíritos nos amparando nesse processo, nos conduzindo pelos braços, para que nós atinjamos essa condição maior dentro de uma escala evolutiva para chegarmos ao plano espiritual e reencarnarmos na Terra, no planeta regenerado. Certo? Eurípides Barçanufo. Cícero Pereira, ainda com o médium Wanderley Soares Cardoso, na obra Unidos pelo Amor, nos diz o seguinte: incentivemos a cultura da parceria com os bons espíritos, na qual o preparo, o esforço e o sacrifício constituem a plataforma de serviços a que devem se engajar os medianeiros, médiuns, que anseiam a tarefa útil e beneficente. Como todos nós que estamos aqui na sala, com certeza estamos imbuídos dessa proposta. Oferecemos essa plataforma aos nossos amigos espirituais. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ainda no livro A Seara Bendita, por Wanderley de Oliveira, na independência e acomodação.
nem receio e preciosismo. Olha aí o homem velho gritando alto. Parceria, eis a proposta, eis a oferta, eis o que está sendo colocado para todos nós. Parcerizarmos a mediunidade. Maria Modesto Cravo, em Lírios da Esperança, também por Vanderlei de Oliveira, nos diz o seguinte: nesse inicial do século XXI, estamos, os espíritos, em plena campanha no mundo espiritual para elastecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra. A exemplo do ocorrido com os baluartes da doutrina no alvorecer do século XX. Estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre as esferas espiritual e material. Para isso, os grupos doutrinários haverão de se lançar à postura de investigação fraterna, não pessoal, não egóica, coletiva, cristã. E aí chegamos quase ao nosso finalzinho. Nós temos essa ilustre brasileira que nos traz o seguinte: essa frase é fantástica. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para novas visões. É um convite de Cecília Meirelles, que não era espírita, a nós espíritas, para nos autotransformarmos, para nos autoconhecermos, para nos auto-avançarmos em parceria com os espíritos. E, por fim, nós não podemos esquecer jamais que mediunidade só com Jesus. O médium que é parceiro de Jesus é um médium que coloca o seu telemediúnico a serviço de Jesus. Médiuns, todos nós somos, mas médiuns cristãos, nem todos. E assim, nós terminamos o nosso trabalho, agradecendo a paciência dos amigos e passamos então a palavra a quem tiver interesse. Lembrando até uma farinha aqui da Marisa, realmente é verdade. Médium é médium 24 horas por dia, até durante o sono, sobretudo durante o sono, porque nós somos desdobrados, nós somos convocados a trabalharmos no plano espiritual para ajudarmos, aprendermos e até mesmo ensinarmos quando não socorremos, né, os nossos amigos. Então, gente, mediunidade é parceria. Está aberta a palavra. Pode falar, Zé Luiz. Eu sou o primeiro, que bom. Luciano, muito obrigado. Quase que não tenho palavras, até com emoção estou envolvido, porque a gente sabe que está nessa labuta já há algum tempo, né? Eu só gostaria de pontuar duas coisas que eu acho que também acrescenta muito. Quando você fala no Cro-Magnon, né, a gente tira sempre lembrar que essa foi uma grande transformação do homem, né, do nosso corpo, né, e representa exatamente a chegada dos capelinos ao nosso planeta. Então a gente nunca pode esquecer isso, né, que existe o Jesus mudou o nosso planeta, né? Falamos antes de Cristo e depois de Cristo, mas espiritualmente nós temos que falar antes e depois do Cro-Magnon. E outra coisa também que você falou que chamou muita atenção para mim, que é quando você estava falando da roupa, né, da caneta, que é impregnada pela pessoa, né? E eu também aprendi há muito tempo atrás que a escrita também é impregnada da pessoa. Quem escrevia, né, que é o rastro, né, escrito, né, a assinatura, né? Tanto é que é possível você traçar até o perfil da pessoa pelo que ela escreve, pelas letras. Então, isso é um fato, né? Sapatos, eu, por exemplo, não gosto de usar sapatos porque eu tenho esse entendimento que fica impregnado com os nossos fluidos, até com as nossas coisas, né? E para muitos isso ainda não é desejado. Então é muito interessante só isso. Eu te agradeço pelo empenho em nos ajudar aí. Muito bom. Absolutamente. Eu que agradeço, Zé. A gente sempre faz com muito carinho, né? Com muito amor, né? Eu falei esses dias não me recordo para quem foi, que entre a tecla e o coração tem o dedo. Então a gente sempre coloca um pouquinho do nosso coração na ponta dos dedos para que a gente elabore um trabalho bacana, sem contar que a gente é sempre o tempo todo amparado. Eu nunca estou sozinho fazendo um trabalho. Somos nós, não só médiuns, como também qualquer ser humano, né? Questão 459 do Livro dos Médiuns. Enfim, só para fechar, depois eu falo com o Nápio,
concluir a sua linha de raciocínio, a gente não pode esquecer, também não devemos abordar esse tema dos assuntos, porque ainda não foi trazido, né, sob a luz do Espiritismo essa informação. O elo perdido entre o Homo erectus e o Neandertal não está no plano material. Nesse período, lá em Caminho da Luz, nós lemos, quem estudou e leu o livro lembra muito bem, Jesus esteve numa assembleia no plano espiritual com 70 mil espíritos capelinos antes de reencarnarem pela primeira vez, 70 mil espíritos. E a raça humana foi avançada para uma raça que não é da Terra. Porque esses espíritos que vieram de Capela, eles não poderiam encarnar no corpo do Homo erectus, porque não comportava aquele espírito, devido à sua vibração, à frequência vibratória. Então, nós fomos avançados geneticamente para que o Neandertal mais avançado em seu DNA pudesse comportar o primeiro capelino. Tem um livro chamado Colônia Capela, Outra Face de Adão, vê se esse aqui, Fátima, por favor, que traz uma informação muito interessante do autor espiritual Yoshua Ben-Nun. Ele fala... não é esse não, está embaixo. Mas depois eu mostro para vocês. O primeiro capelino que encarnou na Terra, encarnou, e que evoluiu, naturalmente, como todos nós, chegou recentemente no século XIX, da condição de cientista. Foi um cientista. Quem puder ler, é interessante. Pedro de Campos, Colônia Capela, A Outra Face de Adão, do autor espiritual Yoshua Ben-Nun, que foi Josué, que acompanhou Moisés na fuga do Egito. Então é isso. E com relação também à grafologia que você falou, e a psicometria também, a gente não pode fugir disso, tudo, nós somos energia. A física quântica está aí para nos esclarecer, né? Ainda de uma forma muito modesta. O próprio espiritismo já tem, Cláudio Conte, se não me engano, é um expert em física quântica, espírita e palestrante, que fala sobre isso. A gente não pode fugir do viés científico. Não podemos deixar jamais de sufocar o viés moral através do evangelho. Nem tampouco a parte filosófica. Mas a ciência está aí para explicar o que o espírito já nos traz há muito tempo. Isso aí. Obrigado, Zé. Mais alguém? Agora é o Nápio. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando? Sim. Então, beleza. Desculpa aí pelo atraso, me atrasei muito hoje. Eu espero que você depois jogue no grupo o link para a gente ver essa sua palestra, Luciano. Gostei bastante. O pouco que eu escutei, Obrigado. Gostei muito, né? Mas pegando o gancho com o Luiz falou, né? Eu li um tempo atrás, Transcomunicação Instrumental, do Hernando Guimarães Andrade. Ele coloca um ponto bem interessante lá, que esses homens de Cro-Magnon, né? Aqueles homens primitivos, por ter uma dieta muito rica, engraçado isso, uma dieta muito rica em proteínas, eles produziam um tipo de plasma, né? Plasma, ectoplasma diferenciado. E as suas visões eram muito mais fáceis do que temos hoje em dia, né? Fernando Guimarães Andrade pontuou sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, pelas conversas às segundas-feiras, nós observamos que precisamos eliminar carne para fazer ectoplasmia, né? Então, eu tendo essas conversas, eu queria saber onde é que fica esse meio termo aí de compreensão, né? Está entendendo o que eu estou falando? Você vê o meio termo aí, onde é que fica, se realmente a ingestão de proteínas e gordura animal é interessante para a ectoplasmia naquele caso lá atrás, alguns 1000 anos atrás, ou se hoje em dia ela não é mais interessante, né? Talvez seja isso, né? E só para pontuar, eu escutei alguém falando, não me lembro aonde, eu sei o milagre, mas não sei o santo, né? Dizendo que esse Daniel Douglas Holmes, né, é de Harvard. Confirma isso ou não? Não Sabe alguma confirmo. coisa sobre isso? Eu ouvi falar, mas a gente não tem a fonte fidedigna da informação. Beleza. Então a minha pontuação era só sobre isso mesmo, né? Sobre ectoplasma lá no tempo de Cro-Magnon, de Neandertal. Né? Perfeito. A gente vai até... Não, muito bem colocado a tua fala, o Nap, pelo seguinte, porque a gente vai lá, segundo as informações que nós temos, mediúnicas, a mediunidade ela se dá a partir do Homo erectus. Né? Então, o que eles eram? O que nós éramos? Carnívoros. Né? Nós éramos carnívoros. Nem cozinhávamos ainda o nosso alimento, né? Se a gente analisar com mais profundidade. Aí depois a gente dá um salto do erectus para o Neandertal, e aí que vem... Aí é todo o processo de sutilização da energia. Né? E é muito bom você tocar
isso é muito bom você tocar nesse assunto, porque sábado agora, como eu vou fazer parte de programação reencarnatória, né? Eu vou tocar um pouco nessa parte de DNA e perispírito, né? Porque vem fechar, digamos assim, ou vem adicionar mais ainda informações sobre o que você está falando hoje. Bem interessante. Muito bom. Infelizmente perdi, tá? Não, não perdeu não. Daqui a pouco você vai assistir mais tarde. Agora, você falou sobre transcomunicação instrumental. Eu fiz 2 estudos com comprovações, com registros, inclusive foram mais de 100 áudios que uma amiga minha, que é transcomunicadora, esteve, inclusive, participando do segundo momento. Muito interessante. Essa mediunidade de parceria... Oi? Isso. E no final do livro do Hernando Guimarães Andrade, ele pontuou também sobre isso. Olha, o processo evolutivo mediúnico, ele vai passar para a transformação instrumental. Vai passar via computador. Ele vai passar. A ideia dele, né? Ele joga essa ideia, né? De que pode vir a ver o computador, alguma coisa parecida, com muito mais facilidade, né? Mas ele deixa em aberto essas questões. Tem um livro da Joana de Ângeles, eu acho que é Nova Era, não me lembro, está lá em casa. Né? Depois que ela coloca vários tópicos, inclusive transcomunicação instrumental. E a Joana pontuou sobre isso também, né? Dizendo que agora, nos próximos, né, no que estamos adentrando na escala evolutiva do planeta, né, é muito mais fácil, vai ser muito mais fácil você ter essa comunicação via instrumentos, via computador, ou via no que poderá surgir depois do computador, né? Essa interação vai ser mais a miúde, né? Nós temos no Brasil uma autoridade mundial em transcomunicação instrumental chamada Sônia Rinaldi. Ela é a Dr. Rodiven. Ele era europeu e era um grande pesquisador, né, da transcomunicação instrumental. A gente está fugindo radicalmente do assunto de hoje, mas também tem a ver com a mediunidade. E a evolução máxima dela, até onde nós sabemos, né? Então, essa mediunidade de parceria, ela com certeza vai acontecer também através da transcomunicação. O professor Rodiven, ligou para ela, para a secretaria eletrônica, e deixou um recado. Sônia é médium? Claro, porque se não fosse, ela não teria recebido a ligação. Isso. Até porque nosso lar, observe que nosso lar, né, parece que André Luiz fica com saudade de alguém, quer ver alguém, ele vai na salazinha, tipo computador e vê, não é isso? Sim, é uma passagem dessa aí. Eu vou procurar e vou falar depois. Eu costumo chamar que era a Lan House do além, né? Você vai para uma Lan Housezinha lá no plano espiritual e você se comunica com o pessoal de cá. Acho que alguém falou aí alguma coisa. Era a Raquel para avisar do nosso lar. Ah, sim, Raquel. Desculpa. Isso, vai lá, vai, Raquel. Tira a dúvida aí. Não, eu disse que tem também, no livro também tem, relata. Pois não assim, isso mesmo. Ele vai buscar informação, ela, quem era, é relatado também. Tipo uma televisãozinha, né? Tipo uma telazinha, né, Raquel? Inclusive assim, quando a gente estuda Nosso Lar, a gente vê a videoconferência que era o maior sucesso em 80 e pouco. Eu trabalhava numa empresa que tinha escritórios em vários lugares. Quando surgiu a videoconferência, era, nossa, um sucesso. Aí, quando a gente estuda o Nosso Lar, já está lá, tempão, já existia, porque aquilo era videoconferência, a prece das 18 horas, com aquele telão, todo mundo assistindo, aquilo já era, né? Então, muita coisa. No livro dos Mensageiros, André visitando lá, aí tem uma tela que aí o outro diz, eu conheço essa tela no museu. Não, mas o original é esse aqui. Então, são essas coisas assim que estão bem explicadas na obra do André Luiz. Perfeito, obrigado, Raquel. Dalto quer falar, hein? Eu acho que o seu Dalto quer falar. Quer falar, seu Dalto? Então, tem seu áudio, Dalto. Não estão te ouvindo, não. Não está chegando, não. Seu Dalto, tá aberto o seu áudio, mas não tá saindo pra gente. Não está chegando, não. Fechou.
Tá muito longe, Dal. Não, não tá chegando, não. Seria melhor você sair e voltar para a sala. Bom, gente, não tá chegando, não, Dal. Você fechou o microfone, abriu novamente, e mesmo assim o áudio não chegou. Para congelou, né? Congelou, deve ser a internet dele. Ô, Nap, fiz uma brincadeira contigo, porque nós falamos dos oráculos da antiguidade. Sim. Você tem um nome parecido com um dos oráculos, lá daquela Sim, região da Grécia. Esse negócio de oráculos é interessante, você sabe, né, Luciano? Quando você trabalha com derivados sulfurosos, né, uma alta concentração de enxofre ou derivados deles, né, você pode te dar uma meia tonteira, você fica meio tonto, né? E na região de Delfos, né, e dos grandes oráculos da Grécia, existem fissuras sulfurosas, né, onde tem aqueles vapores, onde eram justamente onde ficavam, né, eram os portais, digamos, eles acreditavam os portais daquela região, era onde ficavam esses templos, né? É bem interessante, né? A sua informação chegou com um certo delay aí, porque nós falamos justamente sobre isso. Eu não sabia exatamente qual era aquela plataforma pitonisa. Me perdoe. Não, mas foi muito bem colocado. Ilustrou perfeitamente o trabalho. Não perdoar, tem problema não, tá? O delay tá feito, não se preocupe não. Muito bom. Providencial fala. Obrigadão, Napio. Valeu. Obrigado mesmo. Gente, mais alguém? Descongelar, mas caiu a conexão dele. Caiu. Deve ser problema da internet. Dentro daquele que você pontuou aí sobre o ectoplasma, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: a cada coisa seu tempo, né? Naquele tempo, naquele momento, era necessário que fosse dessa forma, né? A gente pode até dizer um terra a terra, mas nós estamos agora numa era da mentalização. Nessa era da mentalização, não é mais compatível o ectoplasma nosso. Então, são outras, né? Eles têm os espíritos falam, nós temos muita dificuldade, eu preciso que você não coma carne nesse dia, não coma carne 2 dias antes. A coisa começa a ficar complicada porque a energia está em outra vibração. A gente não está mais nessa do terra a terra. E a gente precisa sempre lembrar, né, que a grande massa de médios que eu conheço começou com Umbanda, começou com outro tipo de formação. Conheço muito poucos que adentraram numa casa espírita e ali desenvolveram a mediunidade, né? Então, esse troço é complicado. Fala, Dal. Perfeito. Oi. Agora chegou, Dal. Tá. Então, Luciana, brilhante. Você é incrível, uma palestra assim, fantástica. É uma das mais brilhantes que eu já assisti na minha vida. Muito lindo. Nossa, que honra, rapaz. Falando de você, eu ganhei o dia. Chora não, chora não. Queremos você no Frei Luís, qualquer hora dessa. Já te falei disso, né? Isso será uma palestra linda, né? Que convite é esse, hein? Com certeza. Vai sim. Né? Basta dizer que quer, a gente vai fazer o possível para te levar. Bom, quando você falou em Maria de Nazaré Médium, eu te prometi que te emprestaria o livro do Miramês, Maria de Nazaré. Sim. Lindo, aconselho para quem quiser. Maria de Nazaré do Miramês. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu tenho esse livro. A hora que quiserem, a gente cede para você. Outra coisa da psicometria, eu com muito cuidado vou relatar uma coisa para vocês. Quando se fala em impregnar energias, se tudo se acabasse, as pedras contariam a história, né? A gente já sabe disso, né? Mas eu conheci um pintor de quadros, de quadros, que se chamava Gilson Bordalo, que era um dos presidentes da casa de Eurípides Vassamum, aqui no Rio de Janeiro, aqui perto de mim, na Taquara. Gilson era meu amigo, eu ia para a casa dele e ele me mostrava vários quadros que ele pintava na casa dele. Enfim, mas eu tinha Eu vou ser honesto com vocês. Eu ia para lá e o Gilson mostrava os quadros e me parece que ele impregnava o quadro com as energias do pensamento. Depois eu tive que perguntar isso para ele. E toda vez ele já me levava para ver esses quadros dele, ele pedia para mim na casa dele, porque eu entrava na história do quadro. De repente eu me via dentro da pintura, andando com as pessoas, vendo as pessoas caminharem, e ele chamou isso de psicometria. E ele queria sempre que eu fosse lá na casa dele, porque ele tinha uma grande vontade que
que eu relatasse alguma coisa a respeito das pessoas que transitavam na pintura. E coincidia que era realmente aquilo, a história que ele pintava. Eu achava muito interessante também, porque acontecia, olha as minhas memórias aí, está vindo de outro lugar agora. Né? Aquilo é como se mexesse comigo, eu me arrepiava o corpo todo, era uma coisa muito interessante. Eu viajava dentro daquela história dele e relatava para ele algumas coisas. Ele achava fantástico, que era realmente aquilo que ele pensou, ou a história que ele contava na hora de pintar aquelas situações lá. Então, isso deve ser psicometria. Eu pergunto para você. Né? Psicometria, isso ou não? A impregnação energética que ele colocava nas pinturas dele. Ele desencarnou. Então, isso aí é uma das perguntas. Né? Seria o livro A Gente Tem, de Maria de Nazaré. Agora, na questão de usar aparelhos para essas comunicações, tinha uma sessão no Frei Luiz, Dr. Rocha Lima, que era comunicações pelo telefone. Era feita por telefone, essas comunicações. O telefone tocava para lá e assim ele tinha as orientações espirituais. Então, eu queria passar isso para vocês, porque é um fato não tão distante de nós. É alguma coisa que aconteceu no Frei Luiz. Me parece que tem um livro a respeito disso. Tem sim, tem um livro a respeito disso. Ainda não li, mas agora me despertou o desejo de entrar mais profundamente nessa história aí. Bom, era isso que eu tinha para falar. Então, é o seguinte, muito obrigado pela palestra. Imagina, prazer. Isso aí é obrigação nossa, né? Dever de divulgar o espiritismo, a doutrina. Existia uma colônia chamada Estação Portugal, um plano espiritual onde os espíritos se reuniam nesse local para mandar as informações para a Terra, através de equipamentos eletrônicos. Eu não sei por cargas d'água, essa colônia foi desfeita, foi migrada para outro ponto. Aqui no Rio de Janeiro tem um local chamado Cristófilos, onde até hoje é desenvolvida a transcomunicação instrumental. E uma informação que eu não posso afirmar, mas me parece que já está sendo desenvolvido um aplicativo para que nós consigamos, ainda é embrionário, estabelecemos comunicação com o plano espiritual através do celular. Não é a informação correta, tá? Não é oficial. Nós vamos, daqui a algumas décadas, possivelmente, vai ser fácil. Vai pegar o celularzinho, né, e vou ligar para quem está lá no plano espiritual. Gente, é a evolução, é o progresso. Oi, Nath. Essa colônia que você acabou de falar, eu fiquei sabendo dela, né, e fiquei sabendo que elas estão tentando se organizaram mais na região dos Estados Unidos e na Europa. A parte da Noruega, se dividirem em duas grandes para trabalharem mais com essa parte lá. Essa parte nos Estados Unidos, né? Com a parte de comunicação, tecnologia, com novas formas de chips, essas coisas parecidas para facilitar o processo de comunicação. Foi a última informação que eu tive. Perfeito. Obrigado, Ana. Camila. Não, já está chegando no nosso horário. Camila, você faz uma pergunta? Oi. Não, eu vou deixar no grupo para a gente aqui, porque você abordou o tema dos druidas hoje, na civilização celta. Quem não assistiu ainda aquela série Outlander, que passa na Escócia, aborda muito, 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 muito. Eu vou deixar no grupo aqui pra gente. Obrigado. Amo Outlander, adoro. É legal demais, né? Sou fanático. Tem naquela plataforma de streaming, a gente vai falar o nome dela não para fazer propaganda, a gente está ganhando nada com isso. Então tá bom. Tati, mais alguém? Luciana, agora é com você para ver quem é que vai fazer a prece. Eu vou pedir o nosso companheiro, o Eunap, o oráculo, para fazer a prece de encerramento para nós. Faria, meu querido, por favor? Estou aqui no meio do trabalho, faço rapidinho para vocês. Vai lá. Amigo Jesus, obrigado mais uma vez por essa reunião amiga, por essa energia amiga que permanece em todos nós. Fica, amigo Jesus, conosco, nos inspirando a ser bons, a fazer o bem aonde estivermos, para que sejamos pirilampos nessa mudança do mundo. Fica conosco, amigo Jesus, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Seja, graças a Deus.